Oi, geração! Estamos aqui com mais um devocional, dessa vez com um tema baseado no nosso Acamp Jovem, a Batalha, e os próximos devocionais que vão estar vindo serão baseados nesse tema também. Para isso, eu peguei a história de Gideão, que fica lá no livro de Juízes, aconselho a todos vocês lerem, é muito bom, guerras e batalhas e lutas e tudo mais. E a história de Gideão é um pouco longa, então eu peguei só uma parte dela, que fica lá no capítulo 7. Leiam também aí na casa de vocês, tá? A história de Gideão, nessa parte que eu vou falar, ele está travando uma guerra contra os midianitas. Mas para vocês terem uma noção, os midianitas tinham 135 mil soldados e Gideão somente 32 mil. Daí a gente já vê uma grande discrepância, né? Mas não foi o suficiente. Lá no versículo 2 diz assim: E o Senhor disse a Gideão: Você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então, 22 mil homens partiram e ficaram apenas 10 mil. Aí o Senhor já foi afunilando aqueles homens, os preparados e os despreparados. Mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: Ainda há gente demais. Desça com eles à beira da água e eu separarei os que ficarão com você. Se eu disser, este irá com você, ele irá. Mas se eu disser, este não irá com você, ele não irá. Assim, Gideão levou os homens à beira d'água e o Senhor disse: Separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando as mãos à boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: Com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas em suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Ou seja, foram 300 homens contra 135 mil homens. Aos olhos humanos, isso é impossível. É assim, não tem como. Mas eles tinham o Senhor. E a gente escuta muito aquela frase, né? Deus não dá um fardo tão pesado ao qual não podemos carregar. Por isso, o Senhor estava com eles. Então, estava tudo sob controle. Eu estava conversando com Milka sobre a história de Gideão, Milka, nossa líder. E ela falou, né, que é melhor poucos preparados do que muitos despreparados. Nas batalhas da nossa vida, a gente está preparado, a gente está jejuando, orando, buscando. A gente está preparado para lidar com as batalhas diárias de todas as áreas da nossa vida? É um dos questionamentos, né? E o Senhor também fala para Gideão que ele vai reduzir essa quantidade para que Israel não se vanglorie. Para que ele não diga, não, a gente ganhou porque a gente tinha 32 mil homens. Não. O Senhor, ele não quer essa glória para os homens, agora não tem que ser nossa, tem que ser para o Senhor. Então, muitas vezes, situações difíceis acontecem que parecem impossíveis para as outras pessoas, mas é onde o Senhor vai ser vangloriado, onde a gente vai poder testemunhar o nome do Senhor, onde o nome do Senhor vai ser exaltado em nossa vida. Não vai ser por nossas mãos, não vai ser por ajuda de terceiros, e sim diretamente do Senhor. Em Juízes 7:16 até o 22 diz assim: Por fim, os israelitas estavam prontos para lutar. O Senhor mostrou a Gideão como derrotar os midianitas. Gideão disse ao seu exército para usar buzinas e lâmpadas para assustá-los. O barulho e as luzes confundiram tanto os midianitas que eles começaram a lutar entre si. Então eles gritaram e fugiram. Ou seja, o Senhor também que deu a estratégia para Gideão. Não foi Gideão que pensou, os homens que arquitetaram, não. O Senhor chegou a Gideão e disse: você vai fazer assim e assim. Então, os nossos ouvidos e os nossos olhos estão ativos para o que o Senhor quer falar para a gente, para onde Ele quer direcionar, porque é com a ajuda do Senhor que a gente vai vencer as nossas batalhas, na nossa vida pessoal, na nossa vida espiritual. É o Senhor que vai nos dar as estratégias. E nesse caso também, eles conheciam o seu inimigo, eles sabiam as estratégias deles. Então a gente tem que conhecer o território que a gente está pisando. Onde vai ser a nossa batalha? Contra o que eu estou lutando? Contra o que a minha carne está lutando? Então, assim, na história de Gideão, a gente vê que ele teve que ter muita fé. Porque muitas pessoas poderiam dizer: Deus, não vou, é impossível. 300 homens contra 135 mil é impossível. Mas Gideão confiou no Senhor, ele teve fé. E ele persistiu nisso, se agarrou na palavra que o Senhor tinha dado a ele e foi em frente. Então, que a gente se apegue nessa história de Gideão para a nossa vida. Que a gente entenda que a força, a coragem, a determinação, tudo vai vir do Senhor. Então a gente precisa ter fé para enfrentar as nossas batalhas aqui na terra
mas sempre conectados com o céu. Então, que essa palavra tenha tocado você, assim como me tocou, que você tenha recebido. E não deixem de ler Juízes. Essa história está no capítulo 7, como eu já falei, para você ser edificado mais ainda. E fica ligado nos próximos episódios que vai ter com esse tema. Um beijo no coração!